Olá, hoje é dia 8 de março de 2012 e você está ouvindo a 22ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação online. Direto da engarrafada Belo Horizonte, eu sou o Caio César e... Diretamente da engarrafada também em São Paulo, eu sou o Felipe Menhen. Ô Caio, primeiramente, antes do tradicional boa noite, desejar um feliz Dia Internacional das Mulheres para as mulheres, né? É isso aí, para todas as mulheres, um abraço do Paulino para vocês. Exatamente. Hoje, na minha navegada diária pelas interwebs, eu vi boas homenagens e péssimas homenagens. Inclusive, fizeram... A turma das interwebs é muito rápida, né? E já fez um Tumblr com todas as homenagens horríveis dos Dias das Mulheres. Eu vi uma da Band de Santa Catarina. Você viu essa daí? Não, essa eu não vi. Que era um tipo, calem a boca, mulheres. Hoje é o dia dos homens falarem. Aí começa os homens falando bem das mulheres. É uma homenagem assim, controversa. Vamos colocá-la bem como esse Tumblr nas notas desse episódio para que as pessoas se contextualizem e saibam do que a gente está falando. Né? Exatamente. E estamos aqui meio de ressaca depois do épico episódio da semana passada, né? Que foi excelente, novamente agradecendo todas as pessoas que comentaram e agradecendo principalmente ao Alexandre Stanislau, da Bolt, e o Herbert Rafael, da 3bits, que engrandeceram a nossa discussão aqui, que foi muito bacana. Acho que a gente bateu o recorde de duração do episódio, né? Foi o episódio mais longo o que a gente já teve, mas eu acho que vale cada um dos minutos do episódio a qualidade da discussão que a gente teve ali, né? Foi muito bacana. Era o que eu ia falar, não é um recorde de episódio mais longo, não é algo que a gente propriamente se orgulhe, mas esse foi por um bom motivo. Esse foi muito bacana e a repercussão é muito legal, tanto lá no blog da Bolt com a postagem do Alexandre Stanislau, tanto aqui no nosso humilde Ainda Sem Nome, o Felipe Souza, o Getúlio Soares e o João Marcelo, eles colocaram comentários bem interessantes e que dá pra gente, o Herbert até respondeu o comentário, né? E que dá pra gente ter uma ideia de que essa discussão é uma discussão importante e que ainda há muito o que ser conversado sobre o assunto. Eu espero mesmo que a gente consiga, de alguma forma, colaborar para que o mercado mineiro, num futuro próximo, esteja melhor. Né? Olha, eu acho, inclusive, assim, se me permitem a sugestão, esse seria uma boa discussão, inclusive, para um Quinta Digital, né? Sim, acho que é um tema bem relevante para o Quinta Digital. Eu acho que quando a discussão estiver já mais amadurecida, o assunto ser aberto ali para mais gente poder colaborar ainda. Eu acho que só temos a ganhar com umas coisas dessas, né, Cabeça? Eu também acho. Bacana, cara. E, bom, já estão lá nas nossas notas de episódio a homenagem fatídica que a gente falou. Dê uma lidinha lá que pode ser interessante, né, nesse Tumblr aí, que é o Tumblr que o Cabeça falou, do Feliz Dia da Mulher. E não deixa de escutar, gente, não abre numa nova aba, que aí a gente continua falando aqui e você continua nos escutando. Mas então, Cabeça, eu acho que hoje a gente volta à nossa programação. Antes da gente continuar e já introduzindo os nossos assuntos, e eu gostaria de lembrar que a gente falou bobagem, cara. Me alertaram aí com comentários in loco, né, ao vivo e de forma física, que a gente falou bobagem, cara. Aquele esquema da maioridade civil com 21 anos já caiu há um tempão. Desde os 18 a gente já responde por nossos próprios atos. A maioridade dos 21 anos, aquilo lá é coisa da nossa época, cara. Putz. Então estamos ficando velhos e temos que nos atualizar no código, né, nas leis brasileiras. Nas leis de, como diz o José Serra, as leis dos Estados Unidos do Brasil, né? Grande José Serra, né, cara? O cara me lembra eu me lembro de um filme, acho que foi o primeiro filme de terror / comédia que eu vi, que se chamava A Dança dos Vampiros. Então o José Serra é um vampiro engraçadinho, né, bicho? Ele vive dando as suas, falando que você pega gripe suína só se um porquinho espirrar.
né? Uma coisa assim. É um tremendo fanfarrão, né? É um fanfarrão de grande estirpe do José Serra, né? O pior desse caso, para quem não viu, a gente vai pôr também esse link nas notas do nosso podcast, ele falar Estados Unidos do Brasil e ser corrigido por alguém tão mais velho que ele, né? Foi o Boris Casoy. Ele falou assim, não, já mudou. Desde 67, mais ou menos. Pois é, coitado. Mas enfim. é, Vamos que vamos, né, cabeça? Eu acho que a gente volta então à nossa programação normal, tratando os assuntos que a gente havia conversado na semana anterior. Né? A gente ia falar de retorno de investimento em mídias sociais e recebemos dicas bem interessantes do Humberto Massa. O Humberto ele mandou aqueles 2 casos que são emblemáticos num passado bem recente aí das mídias sociais brasileiras, que é o da moça que tinha um Renault que não funcionava e do senhor que colocou a geladeira no jardim. Né? Eu acho que a gente até já falou sobre eles no podcast, né, Caio? Algum momento. Eu acho que a gente em algum momento falou sobre esses casos e são casos emblemáticos e lembrados pelo Humberto Massa que segundo seus próprios relatos, ele deixou de investir aí algo em torno de R$60 mil em produtos dessas 2 marcas por causa desse tipo de manifestação. Então, pensar, eu acho que como a gente está falando para um público que trabalha provavelmente com mídias sociais, a gente está chovendo no molhado, mas é algo a se considerar quando a gente vê a importância que as pessoas dão para as mídias sociais na hora que elas vão fazer uma compra. Né? Eu me lembro de gente falando que ia comprar um determinado monitor para o seu computador e não comprou a marca A ou o modelo A porque deu uma googlada e viu nos fóruns as pessoas falando mal do determinado monitor que ele estava querendo comprar, ou vídeos no YouTube mostrando um defeito do monitor. Então, esse tipo de manifestação torna-se cada vez mais frequente e cada vez mais importante para as marcas. Por isso, o investimento em mídias sociais. Mas até aí eu já falei tudo que provavelmente todo mundo que está nos ouvindo já sabe. O que a galera não sabe necessariamente é que quando as marcas, as empresas decidem investir em comunicação através das mídias sociais, elas podem e devem, como em qualquer outra iniciativa de comunicação, ter metas e validar as suas ações perante essas metas, ver se eu consegui atingir aquilo que eu estava esperando, aquele resultado que eu estava esperando. E por isso eu coloquei esse texto aí desse site de marketing, é um blog especializado em marketing, chamado Marketing Profs. Eles têm consultoria, têm treinamento, é um esquema bem, vamos dizer, bem completo de marketing. Essa empresa Marketing Props, né? Não dá para a gente falar que é só um blog, porque eles oferecem muitas outras soluções. E eles falam, nesse texto que está aí nas notas desse episódio, eles falam de retorno de investimento. Uma coisa que há alguns episódios a gente também mencionou, e isso foi conversado no episódio passado com o Herbert e o Alexandre, que a gente conversou isso também com o Valtinho, quando ele participou do programa, que é a dificuldade de você ter a mensuração desse investimento, o retorno desse investimento em mídias sociais. E esse texto ele tenta dar alguns direcionamentos. E eu já queria ir de cara para a gente não delongar no assunto mais do que o necessário. Lá no meio do texto, ele é um texto muito bacana, eu acho que vale a pena quem não lê em inglês, aprender a ler em inglês só para dar uma lida, porque ele é um texto, apesar dele ser bem rapidinho, ele dá um overview e não deixa de contemplar os pontos importantes. Né? E ele coloca dentro dos passos iniciais de uma estratégia de mídias sociais, aprender como mensurar as suas empreitadas em mídias sociais. E ele faz uma referência a um outro site que também deve ser levado em consideração, que é o Salesforce. E lá no Salesforce tem um guia, um how-to,
de como fazer análise de métrica de mídias sociais, de investimento em mídias sociais. E qual não foi a minha surpresa, cabeça, para lhe dar a palavra? Qual não foi a minha surpresa, cabeça, ao ver ali nesse texto da Salesforce que o número de likes de uma iniciativa em mídias sociais deve ser contabilizado como retorno do investimento, né? Como parte do processo de retorno do investimento. Então, eu podia fazer a dancinha do I Told You So aqui, mas não para você, mas para as pessoas que ficaram confrontando aquela minha colocação a respeito de um hot site aí, né, que tinha poucas pessoas que deram like no negócio. Mas, enfim, cabeça, isso me surpreendeu. Isso te surpreendeu? Sim, assim, sim, mas sim, mas não. Uhum, Vamos pôr assim. uhum, Porque é óbvio que qualquer ação. Deixa eu costurar isso certinho para não ficar mal entendido. uhum. Ter fãs ou seguidores não é uma das tarefas mais difíceis, né, Caio? Sim, sim, é verdade. Então, por isso que a gente não deve considerar. Essa parte você não deve considerar como retorno de investimento. Uhum, Por outro lado, quando você depara com uma marca com poucos seguidores no Twitter ou fãs no Facebook, você meio que não falta uma prova de que ela é uma marca estabelecida. Eu não sei se isso fica muito claro assim na cabeça. Se eu fui muito claro falando isso. Mas a gente tende a acompanhar uma marca se ela tem, vamos pôr, sei lá, 1.000 seguidores do que uma que pode ser um player importante no mercado e ela tem, sei lá, 200 seguidores. uhum, Por isso que aí é a parte sim, que a gente tem que considerar o número de seguidores ou fãs como retorno de investimento. uhum. Né? Eu acho que esse é o ponto. Agora, muito mais importante do que isso, na minha opinião, é saber como que esses caras estão interagindo com a marca. Uhum. E aí que eu acho que é um dos pontos mais importantes, porque não adianta você fazer sei lá, você tem uma base de. Eu já vi marca com, sei lá, 5.000, 10.000 pessoas seguindo e um post não tem absolutamente nenhuma interação, sabe? No Uhum. Facebook, por exemplo. Uhum. Sim. Aí eu acho que seria necessário o profissional que cuida dessa marca estabelecer outras métricas e outros objetivos para entender, peraí, por que as pessoas não estão interagindo com a minha marca? Uhum. Nem um like, velho, porque o like é a coisa mais fácil que tem, entendeu? Não dói. Sim, e aí cabe um adendo, né, cabeça, que isso que você falou é primordial. E o que a gente havia conversado antes, né, o início desse assunto, é de que o número de fãs ou de likes, ele é um dos indicadores. Tem um outro indicador que é o de engajamento, Sim, né, que é quanto que você falou aí agora, um post no Facebook não tem nenhum comentário, não tem nada, a empresa tem lá 5.000 pessoas que se declaram fãs dessa empresa e essa empresa coloca uma coisa, compartilha alguma coisa e ninguém fala nada. Isso daí é um sintoma de que talvez a comunicação digital, esse esforço de comunicação digital, está se aproveitando de um respaldo que a marca tem em outros fronts, né? Em outras áreas. Então, uma marca que é muito famosa, você vai lá e dá um like nessa marca, mas não interage com ela nesse espaço que é o espaço das mídias sociais. Nesse sentido, cara, eu me lembro de um trabalho que alunos, na verdade, um grupo de alunas um grupo de alunos, né? Porque tinha um rapaz no grupo de graduação que eu orientei, que eles fizeram uma análise de uma marca de cerveja da Skol, a participação da Skol no Twitter. E uma das coisas mais legais que esse grupo descobriu na sua pesquisa foi o tanto que as pessoas que seguem
a Skol gostam de conversar com a marca e jogar papo fora com a marca pelo Twitter. Jogar a conversa fora. E isso mostra esse esquema de conversação, de engajamento e a Skol lança sei lá, uma modinha no Twitter, um trocadilho, uma coisinha dessa, ou faz uma brincadeira com alguma coisa que tem a ver com o produto, mas não é diretamente feito para vender o produto, e as pessoas entram na onda e isso é muito bacana. Isso é o esquema de você ter conversação, ter participação, as pessoas retweetam as mensagens, então e não é, como você falou, um parâmetro. Mas quando as coisas estão funcionando, isso daí tem que estar alto. Né? Sim, Estar mas... alto sozinho não quer dizer que as coisas estejam funcionando, como você bem falou. Mas quando as coisas estão funcionando, isso aí vai ter que estar alto. Mas aí eu acho também, Caio, que é um ponto que tem que ser trabalhado aí do fornecedor com o cliente, eu penso. Uhum. Porque, claro, que se você está divulgando um produto, você quer mais que várias pessoas conheçam sobre ele. Uhum. Né? Então é óbvio que um responsável pelo marketing de qualquer empresa vai querer saber ok, quantas pessoas curtiram a minha página no Facebook, ou foram no meu anúncio, enfim. Um número quantitativo. Uhum. Mas eu acho que aí é importante o prestador de serviço deixar claro, e aí talvez seja um trabalho que o cara precise de um poder de convencimento grande, falar o seguinte, olha, isso é importante, sim, claro que é importante, mas olha só, mais importante do que isso olha quantas pessoas estão falando da sua marca agora. Uhum. Que aí é o retorno de ver, aí valeu a pena todo o dinheiro. Olha, a gente gastou X, tivemos 5 mil novos seguidores, mas eles não estão falando nada. Uhum. Depois de 15, 20 dias, a marca caiu. Uhum. Agora, se o cara chegar e falar, olha, gastamos X, pode ser até menos, 3 mil pessoas, mas X, um número bom, está falando da sua marca, aí sim. Uhum. Já é um passo, acho que muito mais importante do que você só ganhar seguidores por si só, entendeu? Sim, só o número de seguidores, assim, olhado isoladamente, ele vai dizer alguma coisa, mas não o que é mais importante, que é como é que as pessoas estão te enxergando e como é que as pessoas estão se relacionando com você nesse espaço. Então, acho que mais importante do que apenas ter o número de seguidores é ter conversa com esses seguidores. Né? Mas o número de seguidores ele também quer dizer alguma coisa, ele indica alguma coisa. Então é o que eu falei anteriormente. A gente pode ter uma empresa com uma ação interessante, um número de seguidores bacana, mas não tem interação com esses seguidores. Então, o número de seguidores por si só não representa que a ação está dando certo ou que o investimento está tendo um retorno bacana, nada disso. Mas quando a coisa está dando certo, não tem jeito do número de seguidores ser pequeno. O número de seguidores ele possivelmente vai ser grande, ou proporcional ao tamanho do alvo que você mirava. Né? E como o tamanho dos alvos costuma ser grande, né, os tamanhos dos alvos costumam ser grande aqui, né, você costuma ter muitos seguidores. Sim. Agora, o que eu fico preocupado quando define-se, por exemplo, que só o número de seguidores já é uma métrica relevante, uhum. que eu acho que é igual você falar assim, não, eu quero que meu site tenha 10 mil acessos por mês, que seja, não sei, um número de exemplo. Uhum. E só, quer dizer, fica uma coisa meio sem sentido, entendeu? Aumentei o tráfego dentro do meu site, mas e aí? Uhum. É uma coisa que eu acho que tem que ser discutida, assim, que às vezes a gente aprende na marra, né? Então é importante ter também, sei lá, você saber, poder identificar quem é o seu público, desses 10 mil, quantos efetivamente estão dispostos a fazer negócio com a sua marca. Uhum. Eu acho que isso são indicadores mais
mais tangíveis. Sim, eu concordo com você, cabeça, e isso pode estar deixando os nossos ouvintes já entediados do tanto que a gente concorda. Mas é que a gente pensa de um jeito, cara, que sempre você tem que ter meta, né? E essas metas têm que ser mensuráveis. É óbvio que a meta pela meta ela não vale nada. Essa meta ela tem que ter alguma coisa por trás dela. Então, quando eu decidi sugerir esse assunto da gente trabalhar retorno de investimento, foi porque eu comecei a ver textos como esse aí do Marketing Profs, que eles tentam resumir que não é um indicador isolado, nem que ou outro que vai fazer ou vai te ajudar a entender se a sua ação foi bem sucedida ou não. O que vai acontecer é que você tem que colocar 3, 4, 5 itens aí para serem observados e analisar esses itens a fundo, né, e as relações entre eles. Então, uma relação clara e direta é essa que eu falei e vou falar aqui pela terceira vez. O número de seguidores ou de likes é muito alto, sozinho não quer dizer nada. Você pode ter um número de seguidores alto e não ter ações que sejam bacanas. Mas, quando as ações são bacanas, o número vai ser alto. Sim. Né? Então que fique isso daí, e aí eu gostaria de conversar com as pessoas de novo, né? Assim, as pessoas que estão envolvidas nesse tipo de iniciativa, de trabalhar a presença de marcas nas mídias sociais, se elas concordam com isso que está lá no Marketing Profs ou no Salesforce, que tenta de alguma forma fazer relação entre mais de um quesito para verificar o esquema de retorno de investimento. Né? Por que quando a gente está, igual nesses textos que o Humberto mandou, nesses casos que o Humberto mandou e que a gente já havia discutido aqui também, né? Por que nesses casos a quantidade de pessoas que a moça lá do Meu Carro Falha tem de seguidores, a quantidade de pessoas que se manifestam ou que que recompartilharam o vídeo do cara com a geladeira no jardim da Brastemp, por que para falar mal da empresa esse número ele é relevante? E por que quando a empresa faz uma ação e tem poucas pessoas assistindo o vídeo ou poucas pessoas dando like na iniciativa lá do Facebook, isso não é importante? Eu acho que a gente tem que amadurecer e tentar encarar a coisa de uma maneira mais completa e mais profunda. Né? Então, é óbvio que eu não estou aqui de novo querendo fazer análise de criatividade, mas normalmente quando a coisa é bem feita, ela é muito compartilhada, as pessoas conversam sobre o assunto. Quando ela não é bem feita, as pessoas olham aquilo e não enxergam sentido e simplesmente vão passar adiante, vão para a próxima coisa. Né? Então é legal que a gente tenha isso em mente na hora de conceber as nossas estratégias e as nossas ações em mídias sociais e que também pense em desdobramentos depois das pessoas olharem aquilo, né? Que é o que a gente vê com pessoas conversando com marcas. Pessoas conversando com marcas e interagindo de uma maneira bem interessante com marcas, isso daí chama muito a minha atenção e mostra que essas empresas estão fazendo algo muito bacana em mídias sociais. Fazer algo bacana para a Brastemp e para a Renault, em primeiro lugar, eles tinham que arrumar a casa, e foi o que aconteceu, e aí todo mundo fala, tá vendo? Agora a Renault teve que ceder às mídias sociais, a Brastemp teve que ceder. Ok, isso é a primeira atitude. Depois tem que aparecer aí outros tipos de ações para refazer a imagem que foi arranhada por causa desses casos, né? E isso eu não me lembro de ter visto. Você se lembra de ter visto? Não lembro. Pois é. Então, a Renault, inclusive, tentou tirar o site da mulher do ar, né? O que é pior ainda, né, cara? O que é pior ainda. Quando acontece uma coisa dessa, é uma iniciativa clara de você tentar calar a boca da pessoa e isso só dá errado, né, cara? Só dá errado você fazer uma coisa dessa. Né? Então, a gente tem que ver, cara. Eu estava ouvindo no último episódio, que é o episódio número 199 de um podcast que é focado em Linux, que é o Linux Action Show, e um dos dois apresentadores chama-se Brian Lunduk. Ele é desenvolvedor
e ele tem um produto, um aplicativo que é vendido na loja de aplicativos da Apple. E por algum motivo lá, já tem uns 3 episódios que essa história está se arrastando, ele fez o pagamento que para você poder vender aplicativos na loja da Apple, você tem que comprar o kit de desenvolvimento e pagar uma anuidade, né, para você poder desenvolver os aplicativos. Então ele pagou a anuidade dele, a Apple não processou aquilo e retirou os produtos dele da loja. Então ele perdeu uma grande fonte da sua renda, porque ele é um produtor independente, ele é um desenvolvedor independente. E depois de, sei lá, então se isso está sendo arrastado por 3 episódios, são 3 semanas que o cara está sem ver dinheiro da venda dos aplicativos dele da loja da Apple. Ele fez um site para falar do assunto, aí sim a coisa começou a ser trabalhada, né? Mas é para a gente ver que a coisa não acontece só aqui no Brasil com o carro, não acontece só aqui no Brasil com a geladeira no jardim. Isso acontece em todos os lugares e as pessoas estão fazendo barulho o tempo todo. Então as empresas elas precisam trabalhar a sua presença nas mídias sociais e ficar atentas a esses acontecimentos e evitar que eles sejam muito frequentes, né, cara? É verdade. Bom, então, gostaríamos de saber o que você acha sobre isso. Você que está escutando ainda sem nome, dê a sua opinião. Esse texto lá do Marketing Profits, ele é bacana? O texto do Salesforce é bacana? Vamos discutir sobre eles. Você pode colocar a sua opinião no nosso site, que é o aindasemno.me. E também no Facebook. Nós somos o AS Nome. Lá você vai procurar a nossa fanpage AS Nome no Facebook. Ou diretamente para mim, para Caio CGO, lá no Twitter, ou para o Felipe Cabeça no Twitter também. Mande a sua opinião e a gente dá sequência a essa discussão, né, Cabeça? É isso aí. Beleza. Segundo assunto, segundo assunto desta noite, cara, é uma dica também vinda de ouvintes do Rafa Catalã. Ele mandou um link de um infográfico bem interessante de a carreira e oportunidades de trabalho em experiência do usuário. Você deu uma olhada nisso, Cabeça? Sim. Então, cara, isso te ajuda a querer trabalhar com experiência do usuário? Cara, eu vou confessar que para o desespero do Caco Ponserinas, sim. Caco Ponserinas diz que até quando a gente discorda, ele fala assim: vocês discordam igual 2 lords ingleses. Discordo, senhor, mas o senhor aceita um chá? Eu acho que o infográfico, cara, ele é elucidativo, assim, sabe? Ele mostra, pelo menos para o mercado americano, né? Mas, enfim, se você não sabe de nada e quer começar com o negócio, já sabe um pouquinho do caminho das pedras, né? Honestamente, se tivesse um desse para jornalista quando eu entrei na faculdade, eu mudaria de curso. Que nada, cara. Se você for escutar as orientações do presidente da Câmara de Vereadores de Minas de Belo Horizonte, né? Você tá ganhando muito dinheiro, cara. Ganhando, inclusive, bem mais do que eles, né? Exatamente. Ô, Caio, agora sério, até extrapolando a questão de ser um infográfico voltado somente para o profissional de usabilidade, é um tipo de material que poderia ser estendido para outras profissões, né? É isso aí. Porque esse tipo de panorama que é mostrado num infográfico como esse, ele dá uma visão bem interessante sobre as diferentes áreas em que o cara pode atuar. Esse infográfico especificamente ele fala, como você mencionou, do mercado americano, mas você tem uma boa noção de onde estão os empregos, quanto mais ou menos que as pessoas ganham, que é um assunto que é bastante tabu aqui no Brasil, né? As pessoas não têm muito o hábito de se encaixar, às vezes, ou declarar
onde que se encaixa a sua renda ali, né? Quanto que é a sua renda, nem de forma aproximada, e dá para ter uma ideia também do que é necessário saber para trabalhar com esses assuntos. Então é muito legal, um trabalho que tem origem lá naquela publicação chamada A List Apart. Se você trabalha com desenvolvimento web em qualquer uma das etapas ou em qualquer uma das sub-áreas que estão envolvidas no processo de desenvolvimento web, de soluções para a web, você tem que ler A List Apart, porque é uma fonte, um repositório de informações muito bacana, e é de lá que vieram todas as informações desse infográfico, né? E, poxa vida, são informações muito interessantes e que dizem muito sobre as pessoas que trabalham ali, né? Quais são as suas origens, de onde vieram as pessoas que trabalham com a experiência do usuário e de como trabalhar com a experiência do usuário está ligado a esse esquema que a gente acabou de falar no primeiro tema, né, bicho? De garantir boas experiências, boas relações com os seus consumidores. Então, não adianta nada a gente fazer um esforço muito grande para construir um serviço legal na web, construir uma solução bacana, se essa solução não é trabalhada. E uma das maneiras de se trabalhar essa solução e de se fazer essa solução ficar conhecida é você utilizar das mídias sociais. Então, trabalhar com mídias sociais é um esquema para gerar tráfego, gerar cadastros ou direcionar as pessoas para que elas conheçam aquele produto que um designer de interação está desenvolvendo, né? Então, são áreas que tem que conversar, são campos que tem que conversar, né, cara? Agora, Caio, você concorda com... Na parte, quase no final do infográfico, tem lá quais são as ferramentas que o cara tem que saber para trabalhar na área. Sim. Você acha que ele tem que conhecer linguagem de programação? HTML, XHTML, CSS, aí, pois Web, PHP? Aí é que eu... Eu perguntei isso porque eu estava lendo aqui, tem um comentário de um sujeito falando que ele discorda dessa função. Quer dizer, o cara tem que... já que é um trabalho focado em usuário, não em tecnologia, talvez não seja uma... Se você trabalha dentro de uma equipe, talvez não seja tão necessário saber isso. Cara, eu acho que é aí que vem a parte mais gostosa dessa discussão sobre a carreira em experiência do usuário. Esses comentários que a gente vê ali são comentários muito pertinentes, discussões muito bacanas, que versam sobre isso que você falou, da necessidade do conhecimento de uma linguagem de programação específica, e tem um outro conjunto de comentários lá que fala também de que, tudo bem, você fala dessas características, mas você não fala como que o cara aprende A, como que o cara aprende B, onde que o cara vai buscar o conhecimento para poder trabalhar com A, B ou C. É óbvio, né, gente? Esse infográfico ele não é outra coisa senão um infográfico, ou seja, uma solução visual interessante para contar uma história baseada em dados obtidos por um formulário que objetivava fazer um levantamento do mercado. Só isso. Não está falando muito dos antecedentes de como do que as pessoas fizeram para chegar lá onde elas estão. Mas tudo bem. Respondendo à questão que você falou, do comentário sobre a necessidade de se conhecer programação, olha, cara, eu recomendaria que se conhecesse alguma coisa ou que se soubesse do que se trata. Aquele conhecimento que é uma coisa que o Alexandre já falou várias vezes, que é algo que a gente já comentou aqui também, do tal do profissional T. Quando o Alexandre estava comentando nos primeiros episódios lá do Ainda Sem Nome, do Ainda Sem Nome, né? Ele falou do esquema, de como a Ideal trabalha, de ter o profissional T, o cara que é especialista em alguma coisa, mas que ele conhece as outras coisas. Então, se você está trabalhando como designer de interface, que aqui nesse infográfico está aí mais aproximado do visual designer, né? O cara que trabalha com a parte visual, se você não souber de
daquilo que é possível de ser feito em termos de código para operacionalizar as suas propostas visuais, é bem provável que as suas propostas visuais não vão ser tão bacanas quanto elas poderiam ser. Então, ter um certo conhecimento é importante. Agora, o conhecimento de desenvolvimento back-end, que nem ele coloca aqui, Ruby, PHP e adjacências, eu acho que isso se transforma num diferencial muito bacana para um cara que trabalha com design de interação. Porque esse cara vai conseguir construir protótipos rápidos, vai saber de mais possibilidades de experimentação, por exemplo. Ele vai ter menos limitação, né? Ou menos limitações. Então, eu acho que conhecer um bocado disso pode ser bastante interessante. Da mesma maneira que um arquiteto de informação, se ele tem conhecimento, não quer dizer que vai ser ele que vai escrever o código. Mas se ele tiver conhecimento de como que eu devo proceder, ou que solução que eu posso utilizar para desenvolver um menu do jeito que eu estou imaginando, né, no meu trabalho de arquiteto de informação, um menu de navegação, por exemplo, ou um esquema de geração de breadcrumb diferente, né, se eu tenho noção do que deve ser feito para operacionalizar aquilo, a minha conversa com o cara que vai desenvolver vai se dar num nível diferente, cara. E aí a chance disso ser bacana é maior. Né? Então, eu não diria que isso deveria ser uma coisa obrigatória, mas é uma coisa que te coloca num outro patamar. Né? Da mesma forma que um outro comentador colocou, você ter um conhecimento de negócio é muito importante. As pessoas, quando elas, se você olhar, né, a origem de quem vai trabalhar com design visual, ou direção de arte na web, vem do design, né, ou da comunicação. E esses caras, quando eles chegam, normalmente eles têm uma certa birra, uma certa preguiça dos departamentos de marketing. Né? E essa birra é completamente infundada, porque estão os dois trabalhando para a mesma finalidade, que é fazer a empresa ganhar dinheiro. E trabalhar marketing não é trabalhar para enganar o consumidor, muito pelo contrário. Trabalhar marketing é trabalhar para satisfazer as necessidades do consumidor. E quem faz design de interação, quem trabalha com experiência do usuário, está querendo satisfazer essas necessidades para que o cara viva uma experiência bacana. Aproveite de maneira decente aquele produto que a gente está oferecendo. Então, todo mundo está no mesmo campo. E esses caras aqui, se eles conhecem de negócios, eles vão ter diferenciais em suas carreiras, né, que vão proporcionar ascensão. Da mesma forma, uma coisa que é muito difícil da gente ter, que é um conhecimento de cognição, de características dos seres humanos. Né? Isso é um negócio que dá um diferencial brutal para o cara que está desenvolvendo experiência. Ele conhecer, não só ali fazer pesquisa para perfilar o usuário. Ok, fazer pesquisa para perfilar o usuário, você precisa de conhecimentos sólidos para a elaboração de um questionário. Por exemplo, se você vai vai adotar uma abordagem quantitativa, construir um questionário que seja consistente, adotar procedimentos estatísticos para obtenção desses perfis que sejam válidos. Né? Mas você tem que saber o que você vai perguntar para você elaborar um questionário bacana. E saber o que você vai perguntar demanda muita leitura, muita informação sobre psicografia, que é uma área do marketing que vai trabalhar aspectos comportamentais e tem uma influência gigantesca da psicologia. Então, óbvio, não dá para todo mundo abraçar o mundo inteiro, mas se você tem um conhecimento das coisas, você vai saber pelo menos onde buscar mais conhecimento, como diria Milu, né, cara? Bilu, né? O ET é o Bilu, né, Milu? Né? Busque conhecimento. Busque conhecimento, né, cara? Então. Tudo bem, ok. É óbvio que você não quer que ninguém seja um boçal a ponto de entrar num negócio sem entender absolutamente nada do que é discutido ali dentro. Uhum. Mas o que eu fico preocupado, já transportando até para a nossa realidade, eu não posso falar do mercado americano porque, enfim, não sou designer de interação no mercado americano. Uhum. O cara transformar isso, porque, quer dizer, tudo isso que você falou são conhecimentos desejados. Sim.
né? Até para você manter um nível numa discussão que pode ser um pouco mais técnica, um pouco mais estratégica. E isso se Uhum, aplica para qualquer negócio. uhum, Né? No meu campo de atuação hoje, eu tenho que saber qual que é o comportamento de compra do meu cliente, como que o meu comercial aborda o cliente, até para entender uma série para eu poder fazer uma série de ações. uhum. Mas não quer dizer que eu tenha que ser, por exemplo, um cara que já tenha uma bagagem de ser comercial, entendeu? Sim, claro. O que eu fico com medo é De as empresas demandarem isso, né? Que demandar o seja. seguinte: você quer ser um arquiteto de informação ou você quer trabalhar com usabilidade, enfim, você tem que saber é, comportamento, psicologia, tem que Uhum. saber marketing, comunicação, e aí você não vai achar nunca esse profissional e você vai, não sei. Eu entendo a sua colocação, cabeça, e também me preocupa isso. Principalmente porque, como a gente está falando de alguma coisa que para muitas empresas é algo inédito, não é nem só novo, não, é algo inédito, é, a pessoa responsável pela seleção desse profissional, ela não faz a menor ideia disso. Ela não vai ter nem como comparar. Então ela vai ficar comparando históricos profissionais dos candidatos, o que pode ser um problema. Né? Vai comparar a titulação? Também pode ser um problema, porque você pode ter um cara altamente graduado e que é um boçal, e que é muito ruim de serviço. Isso aí é inclusive fácil de você ter. Né? Então eu acho que, de novo, cara, o desafio da gente ter que se mostrar profissional, ele é constante. Então, quando a gente entra para trabalhar numa área como essa, que além de ser nova, ela é completamente desconhecida das pessoas que vão te contratar, você tem que saber explicar direitinho a coisa. Né? Você tem que saber explicar e contextualizar de forma bem completa as suas atividades, as suas capacidades e eu acho que à medida em que isso começa a acontecer, essas informações começam a ser difundidas, as pessoas que contratam elas começam também a conhecer um pouquinho mais. Então é um processo gradativo. É lógico que no início a gente encontra esse tipo de coisa que você suspeita ou que você reportou ter medo. Isso eu tenho certeza que já acontece. Mas essas empresas elas vão ter dificuldade para encontrar esse profissional porque provavelmente ele não existe. Né? E mesmo que ele exista, quem está ali fazendo a seleção, se está fazendo a seleção desse jeito, não vai conseguir ou não tem informação suficiente para poder selecionar. Não tem como o cara fazer essa seleção se ele não conhece das coisas. Então é um problema, mas é um problema com uma solução que não é das mais difíceis. Que a solução seria, ou né, você, quando se colocar candidato para uma vaga dessas áreas, você chegar com uma conversa de alto nível. Né? Aí alguém pode contestar, falar, poxa, mas se o cara responsável pela seleção não tem alto nível, como é que você vai mostrar que você tem alto nível? Aí é que entram a sua origem, a sua trajetória profissional, os seus trabalhos, se você sabe do que você está falando. Eu acho que isso é muito importante a gente tentar trabalhar na hora que está disputando uma vaga. Né? Mas talvez, né, cara? Assim, eu tô. Mas é. Talvez foi ótimo. É porque eu ia falar enfim, sabe? Aí eu fiquei hesitando e aí saiu talvez. Mas é Mas isso. entendo, entendo, É. entendo. É, pois é, cara. De qualquer forma, essa dica do Rafa Catalã ela é muito bacana para poder fomentar a, a discussão sobre o assunto e ler esses comentários, que são muitos comentários lá nessa postagem,
esses comentários ajudam a explicar muita coisa, né? Muito disso que a gente falou, né? De gente descendo além e falando, cara, isso está muito errado, ou então, olha, vocês não estão fornecendo as informações completas e tudo mais, porque isso ajuda as pessoas também a desenvolver um senso crítico, né? Isso é bem bacana. Insisto, deveria ter para todas as profissões. Como É, diz o saudoso André Loucura, né, que trabalhou com a gente, todas as profissões. Exato. Então, tem alguns comentários, cara. Tem um comentário mais pro final ali da rolagem, quando você manda ele ir abrindo os novos comentários, ou todos os comentários, que vai exatamente nessa questão que você levantou, cara. As pessoas que vão fazer a seleção desse tipo de profissional, essas pessoas, elas vão, se elas observarem, na hora de fazer a oferta da vaga, se elas derem uma olhada nesse infográfico, elas correm o risco de exigir que o cara saiba tudo. Então, é exatamente o que você falou, né? E há também a discussão nos comentários, que deve ser bastante... que a gente deve prestar bastante atenção, que é o de muita gente, e isso é bem malvado para o campo, de muita gente confundir que o cara que faz direção de arte, ele isoladamente está trabalhando com experiência. Ele não está trabalhando com experiência só fazendo direção de arte. A direção de arte ela é um pedaço da coisa, né? Então, confundir o cara que trabalha com direção de arte com o cara que trabalha com experiência é um erro muito fácil de se cometer quando você dá uma olhada, faz só um overview desse tipo de infográfico, de conjunto de informações, né? O cara que está projetando a experiência, ele está pensando em coisas que às vezes vão muito além do aspecto visual, e o cara que está trabalhando apenas o aspecto visual, ele possivelmente não está nem arranhando o que é a construção de uma experiência, né? Então esse tipo de discussão é muito legal para, inclusive, melhorar o conhecimento das pessoas sobre aquilo que é design de experiência ou experiência do usuário. Então, como os bons... aí eu não vou entrar no mérito da questão de julgar os comentários, que tem muito comentário descendo a lenha nessa postagem. Eu não vou entrar no mérito da questão. Eu acho que os posts ou as postagens que geram muitos comentários, elas têm uma qualidade. Se a gente pegar o mesmo pressuposto que a gente usa para fazer uma análise de discussão teórica sobre um determinado assunto, quanto mais se discute aquele assunto, quer dizer que aquele assunto tem uma relevância. Se o assunto deixa de ser discutido, ou já se esgotou, porque ele é irrelevante. Então, falando de uma forma bem rasteira, né? Postagens como essa, que tem uma quantidade de comentários enorme, as pessoas respondendo e ali desenvolvendo uma conversa paralela, são postagens bacanas, né? Há exemplo da postagem sobre o prêmio de comunicação do Alexandre Stanislau lá no site da Bolt, né? Então, esse tipo de discussão que uma postagem da fagulha inicial, esse tipo de discussão é muito importante para as pessoas aprenderem muito. Então, eu recomendo a leitura e vale a pena, né, cara? E leia os comentários, né? Sim. Reforça isso aí, porque... nos comentários você consegue entender melhor os assuntos que estão discutidos se os comentários são bacanas. E aí, de novo, cara, um exemplo de uma coisa que a gente já citou aqui no Ainda Sem Nome, lá nos primeiros episódios. Olha o sistema de comentários desse site, onde está esse infográfico, é o sistema de comentários do Facebook. Previne ou pelo menos minimiza aquele tipo de discussão vazia que a gente vê nos UAIs da vida, né, cara? Mas... bem, garante tráfego para a discussão, né? Mas... falando em tráfego para discussão... vamos para o nosso último assunto, né, cara? O nosso último assunto
que só não vai chegar mais tarde do que o povo do Y vai conhecer o Orkut, né? Deve acontecer no ano que vem, cara. 2013 eles conhecem. Mas o nosso último assunto, ele mistura duas coisas, cara, que eu coloquei para misturar de forma bem intencional e proposital, para ser redundante. Dois textos, uma versão em português e uma versão em inglês, de uma argumentação que é central, que foi colocada no Wall Street Journal, que detonando o Google+, ou o Google Plus, falando que aquilo lá é uma cidade fantasma. Né, mas descendo a lenha mesmo, falando que a quantidade de tempo que as pessoas gastam lá por semana, por mês, é muito baixa, não vale, e que é um produto que vai fracassar, e etc. E eu gostaria que depois agora, né, de algum tempo utilizando essa ferramenta, eu gostaria de ouvir as suas considerações, cara. Você acha que o Google+, é uma cidade fantasma? Sim. Sim? Sim. Curto e grosso, sim. Infelizmente, porque... Cara, só um exemplo. Hoje, eu acho que foi a primeira vez que alguém clicou em um link que eu postei no Google+. Uhum. Direcionado para o meu blog. Entendi. Aí você olhou isso lá no Analytics e foi a primeira vez que apareceu aquilo lá como uma fonte de referência. Ó, eu vou, enquanto eu monto a minha argumentação, eu vou entrar. Eu estou sendo grosseiro. Estou sendo grosseiro e estou sendo maldoso com o Google. Mas eu vou te falar, no último mês, quantas pessoas entraram em alguma postagem minha através do Google+. Enquanto isso, o ponto é, eu vejo muita discussão legal no Google+, de algumas pessoas que eu sigo, algumas até que você me indicou. Mas, cara, no Brasil, velho, pelo menos no que eu vejo, ninguém discute nada assim. Por exemplo, a Gol tem um canal no Google+, que se você comparar com o do Facebook e com o do Twitter, puta merda. Dá dó. Sim, sim. Mas eles tá. Continue, que eu não quero quebrar seu raciocínio, já que eu já quebrei. E aí o que eu acho, assim, talvez as pessoas mantenham perfis no Google, mas só pela autoridade na hora da ferramenta de busca, entendeu? Uhum. Pelo menos vai garantir que o resultado chegue. Sim. Minha humilde opinião. Ó, eu vou te falar, cheguei aqui, ó. Só pra te dar. No último mês, meu singelo blog teve 305 visitas vindas de ferramenta de tráfego de referência, tá? Uhum. Exemplo, 185 vieram pelo Facebook, das 305. Boa fonte de tráfego aí, né? 6 vieram pelo Google Plus. Uhum. 6. Mas me conta, você publica no Google Mais ou Google Plus com a mesma frequência? Tenho tentado. Uhum. Mas eu posso até fazer esse teste a partir de hoje. Pois é, e o seu set de relações no Google Mais é o mesmo que você tem, ou o mesmo tipo de pessoa que você tem no Facebook? Parte sim. Uhum. Mas. Pois é, porque a gente tem que considerar essas coisas, né? Não assim, não que eu esteja aqui fazendo lobby pró Google, mas é que não estou falando de você também, cabeça, mas aí para alegrar as pessoas que querem ver a gente discordando. A gente, quando eu falo as pessoas que estão criticando o Google+, ou que estão atribuindo a ele esse título de cidade fantasma, elas não estão usando a ferramenta. Então é fácil, né? Você chegar lá e falar que ninguém está usando. São as mesmas pessoas que se surpreendem quando o MySpace declara que no último mês 1 milhão de pessoas se cadastrou lá no MySpace, né? Todo mundo achando que a ferramenta estava morta ou que o serviço, o sistema estava morto, e ele está lá, firme e forte, não bombando como ele já bombou. Mas nem tudo tem que bombar daquele jeito, né? Eu acho que é um ponto também a se considerar. Mas continue, cara.
Não, o do MySpace até a gente pode pegar um gancho até do primeiro assunto. Se você tiver 1 milhão de pessoas, sei lá, a bombagem for menor do que era antes, mas com qualidade, entendeu? Assim, se o tráfego, enfim, se há uma relevância no que tem hoje, eu acho que está válido, Uhum. né? Agora, Caio, também fica muito fácil falar quando você não está lá, né? Esse ponto, a gente tende a achar que o mundo é o que sempre está ao nosso redor. Sim. E aí a gente é onde a queda costuma ser muito grande. Uhum. Mas, cara, eu imaginava pela quantidade de gente que me adiciona no Google Mais, que, porra, pelo menos em algum momento essas pessoas desconhecidas iriam clicar, entendeu? E acompanhar alguma coisa que eu escrevo. É, essa é uma coisa que aí a gente volta a concordar, cara. Eu não sei de onde vêm as pessoas, talvez seja. Eu tenha o meu perfil incluído numa lista ou num círculo que alguém muito importante compartilha, porque eu tenho mais do que 14 mil pessoas me seguindo no Google, né, ou que me colocaram em seus círculos. E. São pessoas que eu nunca vi na minha vida, pessoas cujos perfis, sei lá, me passam ou me suscitam uma suspeita gigante de que sejam bots, mas talvez sejam pessoas que estão criando o seu cadastro no Google, pessoas comuns, mas que não usam a ferramenta de maneira alguma. Eu raramente tenho engajamento nas minhas postagens lá. Recebo um monte de mensagem nada a ver, umas mensagens de pessoas que eu não conheço falando que estão com saudades de mim, assim, umas coisas bem aleatórias, e os nomes das pessoas parecem que são caracteres aleatórios também, os nomes bem nada a ver, uma cara bem forte de serem bots. E eu não tenho o engajamento que eu teria se eu tivesse 14 mil e, sei lá, e X seguidores no Twitter. Né? Mas por que eu não. Então, esse é um ponto, cara. Esse é um ponto que você colocou e que, sim, tem um monte de gente lá, mas as pessoas parecem que não são pessoas e parecem que não usam a ferramenta. Tem uma outra questão, no entanto, né, esse é o ponto que a gente concorda, mas tem uma outra questão, no entanto, que é a de. Eu acho que num médio e longo prazo, as pessoas e as empresas vão ter que usar o Google+. Porque o conteúdo colocado aqui, ele, ele certamente recebe atenção especial nas buscas do Google. E isso para as empresas vai ser primordial, cara. Eu acho que as empresas, quando elas começarem a entrar no Google+, e chamar as pessoas, e as pessoas chamando as empresas, eu acho que quando as coisas começarem a migrar, todos levarão grande vantagem de usar a ferramenta. Porque, querendo ou não, a busca do Google é a busca que todo mundo usa. E na hora que a gente começa a perceber que os textos colocados no Google+, começam a aparecer em destaque nas buscas do Google, isso vai alterar os esforços de SEO, isso vai direcionar todos os profissionais de marketing de conteúdo para que coloquem também material no Google+. Né? Então, e se os resultados começam a apontar para o Google+, a chance de gerar discussão ali dentro começa a aumentar também. Então, eu acho que no médio e longo prazo isso vai ser muito importante. E acho que, como você, cara, eu também tenho utilizado o Google Mais para colocar coisas. Só que eu não tenho postado muito no meu blog. Quem visitar o meu blog vai saber que eu não estou postando muita coisa. Mas eu tenho postado muita coisa que eu compartilho do Reader com comentários que são maiores, mais abrangentes do que eu conseguiria fazer no Twitter. E sigo pessoas que são muito mais relevantes para mim do que às vezes ficar lendo feed de site. Então eu faço um aproveitamento, eu tenho um aproveitamento, e isso do ponto de vista do Caio, consumidor de conteúdo, muito maior com o Google+. As pessoas que eu sigo lá, elas estão colaborando com conteúdo muito, muito bacana. Né? Tô gostando.
Aí, Caio, vai ser aquele negócio, vai ser a política de popularizar a ferramenta na Tora, né? Quer É, dizer, já é a política de popularizar na Tora. sim. E aí não sei, cara, não sei. Pois é, a gente tem que. Não é uma coisa que dá pra gente já chegar e detonar. Não acho que deva ser esse o caso. Eu acho que esses textos do Wall Street Journal eles são muito. é, não são muito bacanas. Não são muito bacanas porque eles falam do ponto de vista de pessoas que não usam a ferramenta. Então é fácil você descer além. E eu acho que no médio e longo prazo a coisa tende a mudar. Eu posso estar completamente errado, mas eu acredito nisso. Né? Não que o Google Mais tenha que substituir o Facebook, não é nada disso. Né? Eu acho que as duas ferramentas podem coexistir perfeitamente. Só que eu não sei, o Google Mais tem uma coisa que especialmente com relação a esse esquema de influenciar nos resultados de busca, que pode sobressair ao Facebook. Né? E falando no Facebook, o nosso, a rabeira aí dos assuntos a serem trabalhados nesse episódio é a transformação das páginas de empresas, né, as fanpages no Facebook, em timeline. O que você acha disso, Cabeça? Eu acho que é natural, né, cara? Era o passo que deveria ter sido dado há algum tempo, imagino. Uhum. E, cara, vai ser o jeito. As empresas vão ter que se adaptar ao novo layout e às restrições e funcionalidades que a timeline vai oferecer. Quer Uhum. dizer, não vai ter mais. Você não vai poder escolher qual tab que o usuário vai chegar, né? Uhum. Por exemplo, mas você vai poder marcar um post igual no WordPress, é o sticky. Você pode deixar ele lá fixo na sua página. Uhum. Eu, eu fico curioso de ver como que as marcas vão aproveitar isso. Uhum. Mas eu acho que é o passo natural. Não tem muito, ainda não tenho opinião muito. Nas páginas que eu administro, ainda não passei para a timeline, mas ainda estou estudando algumas formas aí do que a gente vai fazer. Eu acho, cara, que dá para fazer um esquema muito legal, né? Por exemplo, a timeline da Coca-Cola no Facebook, ela é muito bacana, ela mostra o histórico da empresa, né? Desde de 1800 e lá vai pedrada. É o potencial é muito bacana, né? Muito interessante. E eu acho que uma das coisas a se destacar aí essa transformação é a capacidade por meio da timeline ou por meio dessa mudança nesses perfis, né, nessas páginas, você poder mandar mensagem para as empresas e as empresas conversarem com você por meio de mensagens e não por meio de sei lá, recados no mural ou coisa nesse sentido, que faz com que a comunicação fique mais interessante. Né? Especialmente você está fazendo atendimento ao consumidor no Facebook. Então eu acho Ah, que sim. isso Esse ponto realmente necessita citar ele. Esse aí é o grande esquema. isso eu acho que é muito legal, cara. E eu acho que tem um potencial realmente enorme aí. Eu acho que vai ser uma mudança positiva, boa. Tem que ver como vão. É engraçado que a timeline ela tem uma certa restrição. Eu vejo muita gente que não gosta da timeline na página do usuário. Uhum. Não sei como vai ser essa rejeição Para empresas, né? para empresas, mas enfim. Eu percebo que não é todo mundo embora todos já possam, e corrija-me se eu estiver errado, cabeça, eu acho que todo mundo já pode utilizar a timeline, né? Sim. Pois tem muita gente que não migrou o seu perfil para timeline. Eu fico na dúvida se isso é por desconhecimento ou se é porque as pessoas não gostam das timelines. Eu visito muito pouco páginas de outras pessoas para ver as timelines das pessoas. Né? Eu acho que o grosso da interação no Facebook acontece nessa linha aí, né? Nessas postagens que aparecem não é a timeline, né? No seu wall aí, né? Uhum. Na sua O stream, feed, nos newsfeed, né? É, é,
Mas eu acho que é muito interessante quando uma pessoa quer saber mais sobre a outra, ela ter acesso às informações por meio da timeline. Eu acho que isso é bastante elucidatório. Eu acho que é positivo, embora a interface do Facebook não seja das melhores, né? Mas é bastante elucidativo. E eu me coloco essa pergunta: por que as pessoas não estão usando muito assim? Ou será que são só as pessoas que eu estou vendo? Não, eu acho que tem algum, pelo menos na minha lista, algumas pessoas ainda não aderiram e eu já vi um movimento tipo, não gostei, curta e compartilhe para ver se o Facebook volta atrás. Uhum. Isso, o inferno vai congelar antes disso acontecer, eu acho. Não posso afirmar, mas eu acho. Agora, se a timeline para as páginas vale até ver se vai diminuir a interação com elas, né? É um ponto que tem que ser visto. Uhum. Outro ponto que eu acho que vai ser interessante é ver até onde o servidor do Facebook vai aguentar o tamanho das imagens, porque óbvio que isso é um xiste, viu, gente? Porque eles não iam dar o passo sem pensar nisso. Uhum. Mas porque eu pessoalmente acho a compressão que o Facebook coloca nas fotos é algo muito bizarro. Uhum. Então não adianta nada você fazer uma arte bacana, pode ser em qualquer formato, que ele vai comprimir e vai deixar Meio tosco. meio tosco. Uhum. E agora o tamanho da página mudou, né? Quer dizer, agora você tem uma cepa de um destaque que vai exigir uma bandazinha interessante. É. Mas dá mais espaço também para as pessoas trabalharem, né? Assim, coisas internas ali. Eu acho que o potencial é bacana. É, É. muito interessante. É. É isso, né, cara? Vamos aguardar, né? Eu acho que no dia 30 de março, que vira, né? Você não vai ter como mais ter fanpage do jeito que a gente conhece hoje, e a partir dali a gente já vai começar a perceber as atitudes das empresas. Eu acho que tem muita gente se preparando para o final do mês, quando a coisa vira, né, cara? É, Vamos aguardar, né? vamos aguardar. Então eu acho que com isso, cara, a gente encerra esse episódio de hoje, né? Bom episódio, viu, cara? Eu gostei muito. Também gostei bastante. E fico ansioso pelos comentários no nosso site, né? O aindasemno.me, Uhum. na nossa página no Facebook, ainda sem ser timeline, mas tudo pode Sim, mudar, tudo pode mudar. que é o facebook.com/asnome, e em nossos twitters, né? O Caio CGO, que é o seu, e o Felipe Cabeça, que é o meu. Isso. Aliás, sabe que eu já ganhei seguidores por causa do Ainda Sem Nome? A gente fica aí brincando de que, né? Quem participa ganha no mínimo 2 seguidores. Acho que eu ganhei uns 5 ou 6, cara. Pô, cara, então o esforço dessas 22 semanas valeu total a pena. Valeu, pô. É. Felizão, né? Pô, Tipo, de algo que a gente faz assim. retorno do investimento em mídias sociais aí comprovadíssimo, né? Exatamente. Como investir 1h10 na sua semana Em e troca de ganhar. 5 seguidores. É, Mas piadas à parte, eu acho que as conversas que são geradas a partir dos episódios são conversas bacanas e eu fico feliz dos seguidores novos do Cabeça e vou ficar muito feliz da galera que me segue também, que escuta o programa, comentar a respeito. Então estamos aguardando os comentários e vamos que vamos, né, Cabeça? Mais uma semana aí. exatamente. É isso aí, meu caro. Se você tem alguma sugestão, manda pra gente e a gente se vê na próxima semana. É isso aí. Caio, um abraço pra você. Um abraço, Cabeça. Até mais. Até mais.